Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso primeiro vídeo nesse canal e para começar eu gostaria de responder a vocês a pergunta que eu mais recebo em todas as minhas redes sociais. Rebeca, por que você saiu do exército? E para fazer esse vídeo eu coloquei em 4 tópicos que justificam a minha saída do exército. O primeiro tópico é o meu emocional. Para quem me acompanha há muito tempo, ou me conhece pessoalmente, sabe que eu tenho ansiedade. E acredito que todos nós temos, né? A sociedade hoje em dia, o nosso mundo tá deixando a gente muito ansioso. E aí, desde que eu entrei, eu comecei a viver processos de ansiedade muito severos. Eu já tive crise de ansiedade em serviço, a ponto de eu desmaiar. Eu já tive crises da minha pressão aumentar, ia 18, e a minha pressão é baixa. Já tive crises depressivas de eu querer ficar só dentro de casa, de eu não conseguir sair de casa. Então, assim, eu tive que passar pelo psiquiatra, eu tive que passar pela terapia. Assim que eu saí da escola de formação, eu fui pro Rio Grande do Sul. E lá eu passei por muitas situações. A primeira delas foi a distância da família. Segundo, machismo, racismo e diversas outras situações em que a minha palavra não tinha tanto poder ali dentro do quartel onde eu estava por eu ser mulher. E como eu era da segunda turma de mulheres do exército, de mulheres assim, né? Deixa eu explicar, antes que comecem a falar um monte de coisa no comentário. Eu fui da segunda turma de mulheres combatentes. No exército nós temos as mulheres de saúde, as mulheres de música e elas já estão aí há pelo menos uns 10, 15 anos. Mas as mulheres combatentes são aquelas que possuem arma como os homens. No sentido, arma como assim, Rebeca? Quadro, arma ou serviço. Que é como se fosse a classificação que a gente tem. Tem sargentos que são de infantaria, tem sargentos que são de cavalaria. Eu era de intendência. Mulher só pode ser de intendência, matibel e agora comunicação, que são 3 dentre outras armas que tem, né? Para os homens. E aí eu era da segunda turma de mulheres que são combatentes, que são mulheres que se enquadram nos quadros de serviços do exército. Enfim. E aí, eu não era tão respeitada, eu sofri bastante perseguição, sofri assédio, então teve diversas coisas que me fizeram piorar o meu quadro emocional, tá? E aí eu fui levando, né, durante esses 8 anos, tomando remédio, fazendo terapia, fazendo o que eu podia para conseguir estar ali. Mas quando eu tive filho, poxa, privação de sono, o desafio de ser mãe é um dos maiores desafios que eu já vivi na minha vida. Não por ser difícil, mas por ser desafiador você criar um ser humano. Então a minha ansiedade ela elevou demais. E eu cheguei num nível, nos últimos momentos que eu estava no exército, de eu ter até tique nervoso. Eu tava parada, do nada eu fazia assim, como se uma descarga elétrica viesse no meu corpo. Eu sei que é engraçado, tá? Mas agora como uma descarga elétrica, minha ansiedade era tão forte que era como o meu cérebro funcionava e o meu corpo não correspondia. Então eu tinha essas descargas elétricas no meu corpo. Não sei se eu tô usando o termo certo, mas enfim, é basicamente isso. Segundo tópico, o sistema. O sistema do exército... Obrigada, amor. O sistema do exército, ele é muito bom para um perfil de pessoa, mas ele foi extremamente tóxico pro meu perfil de pessoa. Qual que é o meu perfil de pessoa? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser criativa, que eu gosto de ser comunicativa, eu gosto de rir pra todo mundo, eu gosto de ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa alegre, contente, produtiva. E o sistema no exército, ele meio que vai robotizando as pessoas. E eu entendo, né? É o exército. A gente usa o mesmo uniforme, a gente é enquadrado em graduações e postos e funções. E esse sistema é bom pra finalidade. Mas pra mim, foi um sistema que foi me adoecendo, porque eu sempre fui de correr atrás e produzir, e o fato de eu produzir ou não produzir, eu render a mesma coisa, isso me incomoda. Porque tinha diversas pessoas que não rendiam nada, que não queriam nada, que estavam ali só pra irritar os outros, só pra atrapalhar a vida dos outros e ganhavam a mesma coisa que eu, que me dedicava, que me esforçava, que ficava até mais tarde, que me especializava. Então, e normalmente, quem trabalha bem no exército trabalha mais. Então, a pessoa que mais produzia é a que mais recebia cargos, funções, responsabilidades.
E depois, se acontecesse alguma coisa errada, era a pessoa que levava martelada. E isso me incomodava. Fora que na minha graduação, que era de terceiro sargento, a gente ficava 8 anos até receber a primeira promoção. E aí depois mais 8 anos até receber a segunda promoção. Então era muito tempo recebendo a mesma coisa, tendo um respeito baixíssimo das pessoas, porque tem várias patentes no exército. E os oficiais, obviamente por mérito, eles são promovidos muito mais rápido e são respeitados muito mais rápidos também. E nós sargentos ficamos estagnados ali. Você tem 8 anos de experiência no exército, mas você ainda é um terceiro sargento. E as pessoas não querem saber o seu tempo de serviço, elas querem saber a sua graduação. Então eu era sempre vista como terceiro sargento, mesmo eu tendo muito mais conhecimento do que muito mais gente que tinha um posto acima, digamos assim. E isso me incomodava. Porque aqui fora, eu sei que é mais difícil, mas conforme você vai tendo tempo de casa, tendo conhecimento, você vai sendo mais respeitado. E lá dentro, não. Então, esse sistema de robotização, de falta de produtividade e de estagnação na carreira me incomodava. Terceiro tópico, família. Depois que eu tive filho, as minhas prioridades mudaram muito. Eu coloquei meu filho como minha prioridade. Então, a saúde do meu filho, ele no início era muito debilitada. Ele era um bebê alérgico à proteína do leite de vaca. Então, ele tinha mais propensão a ter doenças. Ele foi pra creche e começou a ficar muito doente. E aí, eu comecei a ficar muito focada nele. Por isso, eu pegava dispensa direto para eu poder cuidar dele em casa. Eu não ia mandar o meu filho doente pra creche, até porque as creches nem aceitam, né? Então, eu queria cuidar do meu filho, eu queria estar presente na vida do meu filho. Eu chegava do trabalho, meu filho já estava indo dormir. Então, eu percebi que essa vida de militar é uma vida que você, querendo ou não, você fica um pouco distante do seu filho. Tá? É claro que o amor é o mesmo e eu admiro muito as mulheres militares que conseguem dar conta de criar seus filhos e serem militares ao mesmo tempo. Eu não dei conta, eu não consegui, ou era o meu filho ou era essa rotina doida que é ser militar. E lá dentro eles não querem saber se você é mãe. Inclusive, muitas situações que eu vivi foi o seguinte: o meu filho ficava doente. E aí eu pedia pro meu chefe dispensa, meu chefe sempre foi muito compreensivo, até porque ele sabia que eu trabalhava, né? Mas as pessoas que não trabalhavam comigo, pessoas de outro setor, ficavam falando que eu usava meu filho para pegar dispensa, que toda hora meu filho ficava doente, que não era possível uma criança ficar tão doente assim. Então, eu fui ficando, as pessoas foram falando de mim, e poxa, você já tá em casa com seu filho doente, você já tá sem dormir, você já tá com a cabeça no trabalho também, porque eu ficava pensando nas responsabilidades que eu tinha deixado lá no meu trabalho. E eu comecei a pensar, cara, pra dar conta eu preciso me dividir em duas, porque eu tô aqui cuidando do meu filho, mas a minha cabeça tá lá, mas quando eu tô lá eu tô pensando na saúde do meu filho, eu tô pensando no meu filho. Então foi ficando uma coisa muito desgastante para mim, que sou uma pessoa ansiosa. E aí, gente, foi ficando insustentável. Principalmente a parte da privação de sono. O meu filho, ele tinha um mal dormir enorme. Ele foi dormir uma noite inteira. Aliás, ele não dorme uma noite inteira até hoje. Ele já tem quase 2 anos. Mas, até 1 ano e meio, ele acordava várias vezes durante a noite. E eu tinha que niná-lo várias vezes durante a noite. Então, eu levantava, fazia mamadeira, dava, ninava, às vezes trocava a fralda. Isso várias vezes durante a noite. E no dia seguinte eu tinha que acordar cedo para estar no quartel. Às vezes tinha formatura 6 horas da manhã. No meu serviço eu pegava 4 horas da manhã, quando eu tirava serviço, né? E a minha escala de serviço nesses últimos momentos que eu estava no quartel estava 5 por 1. Ou seja, a cada 5 dias eu tirava um serviço e no outro dia vocês acham que eu pegava folga? Um serviço de 24 horas. No outro dia você acha que eu pegava folga? Não pegava. Eu ligava no expediente de novo. Ou seja, eu ficava 36 horas sem ver o meu filho. Então essas coisas, elas foram pegando. Então pra mim foi ficando uma situação insustentável. Ter que dar conta do meu filho, ter que ser uma boa profissional no exército. Aí tinha meu marido, trabalho, igreja, várias outras coisas. E já com a minha ansiedade atacada, já tomando remédio, nisso eu comecei a ter muitos sintomas e pensei, cara, eu cheguei no meu limite. Eu aguentei até quando deu.
Eu vivi bons momentos ali. Vou tentar não chorar. Mas eu cheguei num dia em que eu não lembro o que aconteceu, mas foi num dia que, tipo assim, eu tava cansada, meu filho tava doente, eu tinha acabado de sair de serviço e tararau, e aí eu descobri que no outro dia eu tinha que ir pra uma missão lá no Rio de Janeiro, ficar uns dias fora. E quando eu falei que eu não conseguiria ir por conta do meu filho, veio um sargento começar a falar um monte de coisa pra mim, que eu era militar acima de tudo e que ele não tava nem aí que eu era mãe, que ele também tem filhos, que os homens também têm filhos e eles se viram. Sendo que os homens têm filhos porque eles e conseguem lidar porque eles têm uma mulher que tá lá na casa deles cuidando do filho deles, né? Mas enfim, ele não teve nenhuma compreensão comigo. E eu falei, cara, tô cansada de passar por isso. Cansei. Cansei, eu acho que eu mereço mais, eu acho que eu tenho potencial pra mais. Eu acho que a vida é muito grande, a vida tem muitas possibilidades pra eu poder ficar me prendendo nisso daqui. Financeiramente não tá mais compensando, porque o salário de um sargento hoje em dia é uma vergonha, tá? É uma vergonha no sentido de é muito melhor do que muitos salários aí fora. Mas quando você pensa que é uma pessoa que passou num concurso federal, disputadíssimo, que trabalha por expediente e por escala, nenhum lugar faz isso mais. As forças auxiliares, os bombeiros, os hospitais, ninguém faz isso. Ou você tira serviço 12 por 36, 12 por 72, ou você trabalha no expediente e só o exército continua com esse negócio de você tira um serviço de 24 horas, no outro dia você fica de 7 da manhã até 5 da tarde, depois vai para casa descansar e mesmo assim você ainda continua trabalhando até o final de semana, entendeu? Então assim, ficou cansativo demais. Ficou cansativo demais e eu comecei a botar na balança, não estava mais compensando o estresse que eu tinha, a ansiedade que eu tinha, a falta de presença na vida do meu filho, as discussões com meu marido, porque a minha casa vivia uma zona, a minha casa vivia sem ter um cuidado de uma mulher, que a gente sabe que é importante. Então, enfim, foi ficando insustentável. E por último, eu tomei essa decisão por mim. Eu não falo que eu tomei essa decisão pelo meu filho, porque eu entendo que o meu filho, ele, cada dia que passa, ele fica menos dependente de mim. Então, e eu quero criar o meu filho para isso, para ser independente, para ter a vida dele, sabe? E eu sei que antes de tudo vem a Rebeca. Eu não consigo ser mãe se antes de tudo eu não for a Rebeca. Então, eu comecei a pensar no que eu queria. E aí eu comecei a perceber que eu me tornei militar mais por influência dos outros, principalmente da minha mãe, do que por influência minha, por vontade própria. A minha mãe, ela passou na prova da Marinha, mas ela não foi porque ela tinha 2 filhos na época. E na geração dela, né, que era uma geração bem machista, assim, bem, né? O meu pai falou que ela ia, quer dizer, meu pai falou que se ela fosse para a formação da Marinha, ela nunca mais ia ver os filhos dela. Então, ela se tornou dona de casa, ela até tinha formação no técnico de enfermagem, mas ela não exercia e se tornou dona de casa e eu via nela essa frustração. Então, quando eu decidi, não foi uma coisa consciente, vou ser militar por conta da minha mãe. Mas depois de muito amadurecimento, eu percebi que eu tomei essa decisão por influência, porque eu queria dar esse orgulho para minha mãe. E eu dei, né? Mas não foi por algo que eu queria, sabe? Tipo assim, nossa, eu admirava, achava bonita tudo, né? A formatura, roupa e tal. Eu achava bem legal a honra de ser militar. Mas não era a Rebeca. E aí, muitos talentos que eu tinha, com o tempo eu fui enterrando. A minha criatividade, o meu dom de vender, meu dom de me comunicar. Tudo isso eu fui enterrando de fato. E eu percebi isso. E eu falei, cara, eu tô com quase 30 anos. Não dá mais pra eu tentar ficar me encaixando no que as pessoas esperam de mim. Não dá mais pra eu ficar vivendo pra atender às necessidades dos outros. Eu preciso atender à minha vontade. Eu preciso entender principalmente o que Deus tem pra mim. Porque eu acho que quando Deus cria uma pessoa, Ele cria essa pessoa com determinados dons e talentos para que ela possa exercer durante a vida. E o nosso trabalho é uma janela enorme para a gente exercer esses dons.
Inclusive tem a parábola dos dons e talentos, né? Em que Deus ele dá ali para as pessoas, querendo que as pessoas multipliquem. E para quem ele deu muito, ele espera que multiplique muito. E ali no exército, e eu tenho muitos talentos, e ali no exército eu não estava multiplicando nada. E eu tentava fazer esse equilíbrio, tentava fazer essa logística de chegar em casa e ainda postar nas redes sociais, exercer meu ministério na igreja. Eu tentava fazer isso, mas parecia que o exército sugava tanto a minha energia que eu chegava em casa e eu não conseguia fazer nada. Eu fazia minhas obrigações ali, mas eu dormia muito, eu estava muito cansada. O tempo que eu queria parar não era um tempo para eu produzir mais, era um tempo para eu descansar e recarregar as energias para estar no dia seguinte no trabalho. Então, eu decidi me dar essa chance. Eu, mesmo chegando perto dos 30, eu me considero ainda uma pessoa nova, uma pessoa que tem muitas possibilidades, muitas oportunidades pela frente. E aí eu pensei, cara, é agora ou nunca. Eu também estava quase sendo promovida no exército, então eu pensei, se eu for promovida vai ser muito mais difícil de eu sair, porque eu não vou ter coragem de largar uma carreira em que eu já fui promovida, em que eu já recebi um aumento salarial, para poder sair. Então, foi isso. Tomei essa decisão por mim. E é isso, gente. Como está sendo o pós, está sendo muito diferente de como eu esperava que fosse. Só que eu vou deixar para contar isso no próximo vídeo. Se você quiser receber esse próximo vídeo, eu te aconselho a curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e te entregue os próximos vídeos dessa série que eu vou lançar sobre a minha transição de carreira e sobre várias outras coisas. Eu quero fazer desse canal um canal sobre empreendedorismo, espiritualidade, transição de carreira, maternidade e várias coisas que envolvem aí a minha vida. Com certeza você também passa por algumas situações, então que seja um lugar de identificação, de troca e que seja um lugar que agregue na sua vida. Eu quero que você abra o meu vídeo e veja que as coisas que você passa, eu também passo. E que a vida não é só sobre vitórias o tempo inteiro, é sobre processos e são nesses processos que a gente amadurece, cresce e se aproxima de Deus. Então se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, me segue não, se inscreva no canal porque isso me ajuda muito, me motiva muito a continuar aqui, tá bom? E é isso. Beijo!